Fala, bando de loucos, tudo bem com vocês? Depois desse empate, eu não estou nada bem. Trazendo aqui uma análise da mídia dessa primeira final da Copa do Brasil, onde o jogo foi horroroso do Corinthians, por parte do Corinthians foi um jogo feio, onde ele foi dominado pelo Vasco, e sem falar nos jogadores que não estavam conseguindo entregar 2 toques na bola. Se olhava para um, errava. Se olhava para outro, errava. O Maicon entrou triste, todo mundo. O jogo em si do Corinthians foi horroroso. Mas sem enrolação aqui, bora pro vídeo. Voltamos com imagens aí da fiel torcida. Terminou na Neoquímica Arena, muita festa, fogos, tudo preparado ali para quem sabe o Corinthians conseguir uma vantagem já que jogava em casa. Mas isso não aconteceu. Quem sai com vantagem é o Vasco, porque empate na casa do adversário. Vai decidir no Maracanã. E de certa forma, né, Geode, em muitos momentos, até em boa parte do jogo, se a gente tivesse falado assim que alguém merecia abrir o placar, fazer um golzinho, talvez teve mais o Vasco perto dessa possibilidade do que o Corinthians, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o Vasco fez um ótimo jogo, acho que para o contexto, né? Você jogando fora de casa contra um Corinthians, que acho que no 11 contra 11 hoje é superior. E também no banco, né? Tem um elenco mais forte para fazer as mudanças. Acho que o Vasco fez um belíssimo jogo, só que desperdiçou todas as oportunidades ali, as melhores oportunidades que teve, né? Finalizar no alvo não foi exatamente a qualidade que o Vasco teve nessa partida, embora tenha tido várias outras qualidades no jogo. Acho que foi um bom jogo do Vasco. Do Corinthians, talvez a gente pudesse esperar um pouco mais, realmente, né? Jogando diante da sua torcida, sempre apoiando e etc. Acho que a notícia boa para o Vasco é justamente o nível da sua atuação. Sim. E esperar que, jogando no seu estádio, diante da sua torcida, o time consiga converter as chances que criou hoje, que foram maiores do que as chances do Corinthians. Ou em quantidade, né? Sim. Em quantidade. Que a chance do Yuri Alberto ali, que o Léo Jardim, no final do jogo, fez uma baita defesa, me pareceu a mais clara de todas. Isso. Porém, em volume, não tem a dúvida. E ainda que o impedimento tivesse sido marcado, eu acho que era um lance bem duvidoso, a gente ia tirar essa dúvida no VAR. Mas acho que em volume, em quantidade, o Vasco teve mais. Para o Corinthians, a boa notícia é que, apesar desta atuação do Vasco e do que foi o jogo de hoje, a partida terminou empatada e aí é bom lembrar, o Corinthians ganhou todos os seus jogos fora de casa nessa Copa do Brasil. Verdade, inclusive. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Palmeiras, ganhou do Novo Horizontino. Então, é um Corinthians melhor fora de casa do que diante da sua torcida nesta Copa do Brasil. Então, acho que a boa notícia e a esperança do Corinthians fica muito por conta aí desse histórico na competição de realmente ter vencido todas fora. É claro que está absolutamente aberto, ficou difícil até apontar um favoritismo, né? Acho que para a maioria das pessoas, talvez o Corinthians chegasse como favorito no confronto, o que também significa pouco se a gente olhar para as semifinais, onde os dois favoritos acabaram ficando, né? E agora acho que o favoritismo do Corinthians, talvez depois do empate em casa, não seja mais presente. E a gente tem uma final completamente aberta, completamente escancarada para esse jogo de volta. Bom lembrar que o Corinthians também não sofreu gols fora de casa, né? Nessa competição. Todas as vitórias sem sofrer gols. A gente falando de favoritismo, né, Pedro Ivo? Na semifinal, os favoritos ficaram pelo caminho. E para muitos, o Corinthians tinha algum favoritismo hoje, até por jogar em casa, por ter um 11 ali. Se fizer um cara a cara, o Corinthians vai levar melhor. Mais uma vez, o favoritismo ficou por terra e agora ele se inverte para o próximo jogo? Ou você está como um Jean assim, ó, tá tudo em aberto para o Maracanã? Tudo bem, William? Um abração a você, Calça, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui ligado com a gente mais uma vez, nesse linha hoje. Não, para mim o favoritismo não se inverte. Eu acho que tinha um leve favoritismo por muitos aspectos e a gente precisa tentar observar, afinal, pelo que é uma decisão. É o que os times vêm jogando nas últimas semanas, é o que os times jogaram em recentes semifinais, jogos de ida e volta. A dificuldade que o Vasco historicamente tem para jogar Itaquera, na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Se você para pensar que o Vasco não vinha jogando um grande futebol antes das semifinais, vinha muito mal, inclusive. É um time que você não sabe qual caminho ele ia tomar, se era só uma mobilização por um clássico regional ali contra o Fluminense, ou se tinha um gás a mais para essa final, mostrou hoje que tinha, só que era um jogo em Itaquera, um ambiente que sempre foi muito hostil ao time do Vasco, não estou dizendo só de torcida, o Vasco tem dificuldade para encarar o Corinthians há muito tempo, especialmente fora de casa. É um time que, se eu não me engano, são 11 jogos que sofria gol
Sofria gols em todos os 11 jogos. Ganhando, goleando, perdendo, sofria gol. O Vasco entrava em campo e ia sofrer um gol. Dessa vez não sofre um gol, então começa a inverter um pouco essa lógica. No primeiro tempo aí eu estou com o Jean. Eu não acho que tem muito essa coisa do merecimento, a quem esteve mais perto. Só que dentro do que o Corinthians entra num jogo em casa eu acho que é para fazer vantagem. Quando você tem Garro, quando você tem Yuri, quando você tem Memphis, acho que você tenta conectar essas peças que já funcionaram muitas vezes bem dentro de casa. Essa proposta não funciona. Demora a entender como é que vai baixar alguém para sair, como é que vai apoiar. O Corinthians melhora até com a saída de um deles do meio para o final do segundo tempo. O Vasco não. O Vasco tenta tirar o jogo, tirar essas conexões desse trio, em algum momento tentar ser minimamente perigoso e chegar. Faltou concluir. Então, dentro das propostas, o Vasco se aproximou um pouco mais do que poderia ser um bom desenho de jogo. Ainda assim, não venceu. Agora, é aquela velha ladainha, né? Assinaria o empate? Acho que o torcedor do Vasco... Acho que sim, né? Preferia não perder e levar para a festa que a gente viu hoje. A gente deve ver, muito provavelmente, no domingo no Maracanã, ingressos esgotados. O Vasco forte em casa. A gente conversava aqui, eu combino até fora do ar, porque antes de começar, tudo que esses times têm para oferecer nesse momento de temporada, pelo que não foi a temporada, em muitos aspectos, não estamos falando de 2 grandes projetos de futebol que agora serão consolidados como grande time. Não. O Vasco talvez tenha dificuldade de explicar como chegou ali, o Corinthians também, mas chegaram, tem mérito. E o que resta muitas vezes nesse momento é o Maracanã, é o só depender de si, é o poder fazer história que não tem há 14 anos, é muito mais a ver com isso do que exatamente com algum tipo de favoritismo por uma de ordem tática, técnica. O Vasco hoje conseguiu voltar bem para o Maracanã, vai pegar o avião amanhã, hora do almoço ele vai voltar bem para o Maracanã. Poderia até em algum momento ter finalizado melhor vencido? Sim. Favoritismo mudou de lado? Acho que não. Acho que é aberto, como achava que era aberto hoje, um pouquinho mais para o Corinthians, porque acho que teria a capacidade melhor de decidir, mas não vejo esse favoritismo. Mas o Vasco volta numa situação que poderia ser mais confortável, não foi pelo que o time fez. E é um pouco raro o Vasco fazer em Itaquera, fora de casa, contra o Corinthians. Depois desse olhar 43 que o senhor lançou aqui para mim, tão carinhoso, tão cheio de afeto, de amor. Não conhece a música do Paulo Ricardo, lá do RPM? Então, você lançou um olhar aqui quase que apaixonado por mim. Eu não vou nem jogar tema. Você quer falar alguma coisa? Você sabe que eu sou apaixonado por você. Boa noite, William. Boa noite, Jean, Calçade, Pedro Ivo. Boa noite aos fãs do esporte. Nossa, eu desconfiava. Sempre. Eu concordo com tudo que o Pedro disse, concordo com a abertura dos colegas, mas importa ser campeão. É isso. Então, no final das contas, toda essa questão, o projeto, o jogo bem jogado, o porquê chegou a... Tudo isso, nesse momento, é assunto para depois do domingo. Porque nesse momento, para equipes que tiveram temporadas ruins e nem poderiam ter feito coisas muito diferentes por conta de seus problemas de administração, o que importa é quem vai dessas equipes que estão abaixo do seu potencial histórico e do tamanho que elas têm, quando a gente olha a qualidade de campo, qual delas vai terminar o ano feliz? Qual delas vai ser campeã? Hoje o Vasco fez um pouco mais que o Corinthians para isso, taticamente foi superior. Tecnicamente, eu acho que dos 5 jogadores de quem eu posso esperar alguma coisa a mais... Dos dois lados. 3. Ou, se quiser, vou colocar até 6. Vou colocar o Andrés Gomes nisso. Isso, são trios. 3 de cada lado. Só o colombiano foi um pouco melhor. Um jogo abaixo do Coutinho. Sim. Quando tinha espaço para dar o passe. O Ryan dessa vez não brilhou. O Garro entrou em campo, não justificou. O Memphis só se destacou quando saiu balançando a cabeça ao ser substituído. Fez um e o Yuri também não fez um grande jogo. Você já não tem times tecnicamente brilhantes quando a gente fala do jogo, quando a gente fala da capacidade geral. Coletivamente, o Vasco fez um bom jogo na marcação. O Corinthians, por tecnicamente não jogar bem, ajudou. Acho que o placar foi justo, porque ele não tem interferência na arbitragem. E está tudo muito Aliás, aberto. A arbitragem foi bem, tudo certinho. O que estava impedido mesmo. Está tudo muito aberto, não é muro para o jogo de volta, porque o Vasco é um time instável, que pode fazer uma partidaça e golear, pode tomar vários gols também. O Corinthians é um time que oscila, depende da inspiração individual de alguns jogadores. Nas finais, às vezes, aparecem heróis inusitados, aqueles que a gente nunca imagina. E no domingo, o que importa no meio dessa situação dos clubes, que é irrelevante para mim agora, é quem vai sair feliz. É só isso que eu estou curioso para saber. Muito bem. Paulo Calçade, Vitor Birner levantou uma bola aqui. Por que os trios não funcionaram tão bem? Pelo seguinte, boa noite. Boa noite. Vamos começar então
pelo lado do mandante. Isso. A estratégia do Vasco foi perfeita, maravilhosa, bem executada. É claro que o lado ofensivo, né, porque o que o Vasco fez? O Vasco travou o Corinthians. Quando você trava o adversário, você tira a bola dele e agride. Né? E o Vasco não acertou um chute no gol. O Vasco finalizou mais que o Corinthians, o Vasco foi mais perigoso em vários momentos, porém o Hugo Souza não fez uma defesa. O Léo Jardim fez 2. O Corinthians, com todos os problemas, conseguiu chegar no gol 2 vezes. Só uma coisa, você acha que isso é uma questão técnica ou tática ou ambas? Não, o que eu vejo primeiro, é uma questão tática, estratégica e tática, do desenvolvimento da ideia do Diniz. O que o Diniz fez? O Diniz subiu a marcação no Corinthians. Sim. O Corinthians não ia ficar dando chutão. Eu acho até que, em determinado momento do jogo, era melhor ir com a bola alta do que continuar vendo o Vasco ganhar todos os duelos. Mas aí é uma questão do treinador. O que ele fez? Ele subiu a marcação. Coutinho e Ryan nos 2 zagueiros. Nuno Moreira no Bidu, não saía com o lateral esquerdo. Mateuzinho tinha o Andrés Gomes, não saía com o lateral direito. Os 2 zagueiros estavam marcados. O Ranieri, como primeiro volante, tem mais dificuldade para sair jogando. Então, o que acontecia? Você via o Bidon, em muitos momentos, vindo receber e o Ranieri um pouquinho mais avançado. Mas aí um volante sobe no Bidon, então não tinha saída. O Corinthians não conseguia sair. Por isso que ficava perdendo bola. Aí você via a posse de bola do Vasco subir, porque além de ser uma característica do Vasco, deste treinador do Diniz, isso foi implementado pela maneira do Vasco jogar. O Vasco travou as saídas do Corinthians e o Corinthians ali ficou batendo no muro. Quando você trava a saída, você tira do jogo o Memphis, tira do jogo o Yuri e tira do jogo o Garro. A menos que o Garro viesse aqui trabalhar perto dos volantes. Também acho que deveria ter vindo mais. Seguinte, se tem dificuldade, tenta se movimentar. Você olha para a dificuldade e continua fazendo a mesma coisa, aí é óbvio que no segundo tempo ele iria trocar. Ele esperou 6 minutos e trocou. Aí botou o Martínez, o Maicon, ele inverteu. Ele começou o jogo como terminou contra o Cruzeiro. Foi. E terminou como começou. Exato. Contra o Cruzeiro. Eu não entendi porque isso mexendo nos volantes. 6 minutos para fazer a mudança. E tudo isso manteve o trio distante. O Corinthians não conseguiu. Então, para mim, essa é a continuação desse jogo. No Maracanã não há por que o Vasco mudar. Ainda mais jogando em casa. Subindo em casa, travando o Corinthians e tendo a galera jogando junto. Aí eu vejo um favoritismo do Vasco. Senão ele pediria para jogar na Arena Corinthians o segundo jogo. Claro. Ele fala, vou jogar, deixa eu jogar aqui. Não, ele vai jogar na casa dele. É um favoritismo, assim, pequenininho, porque é 0-0, né? O Corinthians pode marcar um gol lá, porque o Vasco vai se atirar, vai talvez ser um pouquinho mais ofensivo e os espaços vão surgir. Agora, o Diniz tem um caminho para a volta definido. Gente, eu quero mais do mesmo. E não o Dorival, tem o que mexer, não tem por que mudar. Cara, ele pode aprimorar. Ele pode aprimorar. Mas para que mudar radicalmente? Você tem 90 minutos. Calma. Conceitualmente, não vai mudar. Até porque o Diniz nunca joga de maneira diferente. Não jogou em Itaquera recuado, nunca jogou assim, não vai jogar assim no Rio. A única questão é que o Pedro chamava atenção para a quantidade de jogos que o Vasco toma gols. E o Dorival, nesse momento, precisa achar uma forma de escapar dessa marcação alta que o Vasco vai fazer. E ele tentou de todas as formas, não conseguiu hoje. O Diniz precisa deixar preparadas soluções para o caso do Corinthians mudar a saída de bola do jeito em que haja lançamentos longos, ou mesmo passe curto, porque o Corinthians tem o Yuri, que é um jogador de velocidade, que gosta de atacar o espaço. O Corinthians tem alguns jogadores que podem fazer um passe longo, principalmente se o Garro recuar mais. Daqui não sei se o Garro começa jogando a partida de volta, ou seja, um time que tem sido vulnerável defensivamente, apesar de perigoso com a bola como é o Vasco. Qual é o impacto, por exemplo, de você tomar um gol numa final? Num jogo como esse. Porque não é... Bom, galera, então é isso. Espero que o Corinthians dê a vida no próximo jogo para trazer essa alegria para a torcida que abraça o time do jeito que abraça, a festa que faz e um jogo feio que aconteceu. Se você gosta desse conteúdo do Corinthians, não esquece de seguir e dar um like para não perder mais nada do Corinthians. Falou e vai, Corinthians!